Olá, sejam muito bem-vindos à Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje tenho a imensa alegria de finalmente conversar com a Marcela Monteiro. Marcela, seja muito bem-vinda. Obrigada, Helena. Muito feliz de estar aqui também. Eu tô contente. Tá um dia frio aqui em São Paulo quando a gente tá gravando, ainda é de manhãzinha, mas o coração já tá fazendo festa, porque a Marcela é uma escritora, poeta, muito sensível, que com poucas palavras mexe com o nosso coração de maneira muito profunda, mas também inspiradora, Marcela. Eu queria começar te perguntando sobre esse poder que você enxerga nas palavras e talvez uma outra forma de olhar para elas. Foi assim desde que você começou a falar e a escrever? Você lembra dessa imagem infantil, assim, de falar, cara, que ferramenta incrível é essa linguagem que de repente nos deram? Nossa, sim, Helena, eu tenho. É engraçado, assim, parece até mentira, mas não é, juro. Eu tenho uma lembrança, eu acho que da primeira vez que eu escrevi alguma coisa e eu entreguei para alguém, e isso gerou alguma emoção, alguma comoção, alguma coisa nessa outra pessoa. Eu tinha 8 anos. Oito? Não, mentira. Olha só, aí é mentira. Eu tinha 10 anos, era a quarta série, minha professora era a tia Ninha, Uhum. e a gente tinha uma tarefa que era fazer o jornal da escola, e os alunos podiam fazer um desenho, escrever um texto, e naquele mês os alunos da quarta série eram os responsáveis pelo conteúdo do jornal da escola. E aí eu escrevi um texto. E entreguei esse texto para ela e ela gostou muito. Enfim, era um texto meio engraçado e tal. E na época ela trabalhava na Scipione, que era uma editora de livros didáticos. E ela levou para a Scipione. Enfim, foi um negócio, assim. Acontecimento. Um acontecimento. Para uma criança de 10 anos foi um acontecimento. E eu lembro disso, assim, de eu acho que sem elaborar muito, sem entender muito bem o que isso significava, entender que aquilo era um jeito de empacotar o mundo e as coisas que eu sentia e que eu pensava. E então, assim, se eu tivesse que marcar o começo dessa relação e dessa sensação, é muito antiga. Vem lá de trás mesmo, assim. E acho que de alguma forma eu ainda carrego isso comigo. Acho tão incrível isso das palavras, porque tem o nosso próprio maravilhamento, né? Quando eu lembro de criança, assim, de descobrir o significado de uma palavra e falar, nossa, tem uma palavra para isso. É incrível, assim, tem essa relação pessoal, mas a linguagem tem muito isso de que é a nossa forma de comunicação com o outro, né? Então, acho que não é à toa que você lembra da tia Aninha, assim, que ouviu e que Sim. se emocionou com isso. Mas muitas vezes eu percebo, entre enfim, talvez até mais entre mulheres do que homens, entre Uhum. mulheres autoras do que homens, não sei, que a gente demora muito tempo para falar, eu sou escritora, eu sou poeta, Nossa, assim, muito. se apropriar desse lugar, porque parece que é indevido, né? Parece que a gente não pode. E isso tem muito a ver também com a gente dividir com o mundo essas palavras. Uhum. Como foi para você esse processo de se encontrar nesse lugar, Marcela? E falar, não, é todo meu mesmo, é isso. Olha que louco, porque é um processão mesmo, assim, eu acho que é muito difícil por inúmeros motivos, subjetivos e também pela forma como o nosso mundo é organizado. Mas se a minha relação com as palavras é antigona, assim, vem dessa coisa desde que eu tinha 8 anos, a minha relação com a autoralidade, né, com essa coisa de, eu escrevo para mim porque é importante, como uma forma de expressão, é bem mais recente. E foi uma jornada mesmo, assim. Então, eu sempre gostei de escrever, sempre achei que era uma coisa importante para mim. E assim que eu saí do colégio, assim, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa com isso, porque é meio que o jeito que ensinam a gente a se relacionar com o que a gente ama.
Então, fui fazer faculdade, fiz uma faculdade nada a ver, eu sou formada em direito, mas fui fazer direito. E no meio do direito tive uma crise, falei, não é isso, acho que eu quero ser jornalista. Comecei a trabalhar com comunicação, mas sempre movida por um desejo de escrever mais. Escrever mais, escrever mais, escrever mais. Fui fazer, morar fora, fazer um mestrado, enfim, passou um tempão. Quando eu voltei para São Paulo em 2019, eu falei, tá, acho que tá na hora de inverter. Porque eu sempre ficava assim, ah, o que que eu vou fazer com as palavras? O que eu vou fazer com as palavras? O que que eu vou fazer com a escrita? Eu falei, não, eu acho que tá na hora de entender o que que a escrita pode fazer comigo. Se eu abrir espaço na minha vida para ela existir sem a cobrança de ter que virar alguma coisa. E aí eu fiz um movimento importante, assim, que foi mudar um pouco o arranjo da minha vida para ter espaço para criar. Isso foi ali em agosto de 2019, começo de 2020, caos, pandemia, tudo fecha. Mas, enfim, a escolha estava feita, a flecha estava lançada, e aí eu comecei a criar com mais liberdade, assim. E aí que eu comecei a ficar um pouquinho mais confortável com o título de autora, escritora, poeta veio há pouco tempo e eu fiquei, gente, é isso mesmo, né? Mas aí aí é um processo assim, até hoje, às vezes é difícil de dizer. E aí eu preciso buscar dentro de mim um pouco o que está dificultando. Eu acho que, enfim, aí já não é tanto sobre a jornada, mas sobre as dificuldades desse processo. Eu acho que tem uma coisa que você fala que você é escritora, você fala que você é poeta, as pessoas vão, ah, tá aí, quer ser o Saramago, né? Quer ser, olha aí, a Matilde Campilho tá querendo ser essa menina. E aí você fala, mano, não, eu só quero escrever minhas coisas, entendeu? E aí exercitar esse distanciamento, tirar essa cobrança é difícil. Tem uma coisa do trabalho produtivo, enfim, tem muitas travas, assim, mas a minha jornada foi um pouco essa. Eu acho que foi muito importante abrir espaço na minha vida para o processo criativo com liberdade, assim. E eu acho que quando eu tô assim, quando eu tô nesse lugar, falar que eu sou escritora é muito mais fácil. Queria voltar, estava lendo um texto da sua newsletter, que aliás tem um nome muito lindo, né? Que é Permeável. É, a gente aqui gostando das palavras, mas você estava É, contando sobre um processo de escrita do Em Outras Palavras, que é um livrinho que eu estou aqui na mão, que é muito lindo. E você contou que muita gente te pergunta como surgiu, né? Qual que é a ideia e tal. E você falou que ele surgiu porque você abriu espaço e teve o tempo e a liberdade para poder fazer isso. Eu queria te ouvir um pouco mais falando sobre isso, porque no oposto da calma, né? Que eu acho que é na correria que a gente se impõe e eu acho que tem uma parte que é auto-infligida, assim, né? Que a gente se coloca um ritmo e tem uma parte que é o mundo cobra, assim. Então, se a gente não vai atrás de fazer as coisas e tal, então você entrou na correria. E a hora que você tá nessa correria, não tem tempo, não tem espaço, não tem liberdade, não tem nada. Como como você lá nessa época que você falou, tá, ok, vou fazer isso mesmo, você conseguiu abrir esse espaço e como mantém esse espaço, sabe, Marcela? Porque parece que também existe esse movimento de às vezes abrir, tipo, fecha tudo de novo depois. não, putz, é um exercício constante, assim, e há pouquíssimo tempo, tipo, no começo desse ano, de novo, eu tava num ponto que eu falei, pera, não era esse o arranjo. Eu comecei a sentir saudade desse primeiro movimento, assim, sabe? E aí eu falei, tá, eu preciso respirar fundo e reorganizar a vida de novo, porque de fato é uma tensão constante, assim, de manutenção desse espaço. E, ai, desculpa, eu me perdi na sua pergunta, porque eu Tá tudo lembrei bem, é que ela que você não falou é essa coisa do exercício, assim, de manter, né? de E eu como queria abrir, eu acho que o como primeiro, porque eu
compartilhar a experiência, eu sempre acho que inspira a gente a fazer o mesmo, né? Então, Aham, pensando no momento que a gente às vezes está muito apertado, como é que é esse isso primeiro mesmo. movimento para fazer esse arranjo e depois como é que a gente mantém ele? Acho que é um pouco isso. Tá. Eu acho que é uma ótima pergunta, assim, eu posso contar a minha experiência sempre com o disclaimer de que eu acho que os arranjos são realmente muito, muito, muito individuais, assim. Então, na época que eu fiz esse movimento, em 2019, eu percebi que, para mim, eu precisava me desvincular da jornada de trabalho de 8 horas num lugar fixo, porque isso consumia muito meu tempo. Eu trabalhava com comunicação, trabalho ainda, faço alguns projetos, e então é um mercado que permite isso. Se eu fosse advogada, talvez fosse mais difícil, mas no meu mercado, essa dinâmica de trabalho é muito possível. Eu tinha uma rede que me permitia fazer esse movimento, então eu falei, vou virar freela. Porque aí eu consigo ter mais flexibilidade no meu dia a dia, organizar melhor o meu tempo e aí entendendo onde eu encaixo, né, os tempos mais criativos, mais fluidos e tal. Esse foi o meu movimento, né? Mas eu acho, meu movimento prático. Mas eu acho que a minha decisão foi falar, vou dar centralidade para o processo criativo na minha vida. O que que eu posso fazer para isso acontecer? Ah, vou mudar a minha dinâmica de trabalho, vou acordar um pouco mais cedo, vou trocar, vou fazer um curso de 4 semanas, uma vez, uma noite por dia de desenho. Não sei, assim, eu acho que foi, vou encontrar uma brecha para fazer isso acontecer. No meu caso, eu não queria só uma brecha, eu queria abrir a Tudo. minha vida, assim. Então, eu fiz esse movimento mais radical de mudar mesmo a minha relação com o trabalho e dar mais centralidade para o processo criativo. Quando eu fiz isso, pronto, aí as coisas começaram a acontecer. Então, naturalmente, eu entendi que as manhãs eram muito legais. Então, eu acordava às 8 e das 8 às 11 eu tirava para ler, para escrever, para rabiscar, para cortar papel, sem o compromisso disso ser uma coisa útil, sem o compromisso disso virar um projeto, disso virar um caminho profissional. Não é. Eu acho que, junto com essa decisão de dar mais centralidade para o processo criativo, vem um compromisso também com a falta de utilidade das coisas. A gente precisa entender que nem tudo vai virar alguma coisa, nem precisa, e que o prazer, o gostoso, tá nisso também, tá em desfrutar. E aí as coisas foram acontecendo muito naturalmente, assim, então, enfim, aí eu comecei a desenvolver os meus projetos, fui entendendo a minha dinâmica, como que eu faria para ter continuidade nas coisas, enfim. Mas eu acho que o primeiro movimento, assim, de empurrar as coisas e abrir espaço foi esse, foi um pouco tipo, não, eu preciso que isso tenha vida e que isso tenha espaço para nascer. Então, no meu caso, foi essa ruptura um pouco maior, mas eu acho que quando você toma essa decisão, você olha para sua vida e entende o que que dá para empurrar, o que que dá para puxar, sabe? Nossa, tem muito a ver com esse momento de tomada de decisão, né? Eu fiz teatro antes de fazer jornalismo e eu lembro que a gente passou um semestre, acho que eu já devo ter comentado isso aqui no Jornada da Calma, porque foi uma coisa muito marcante para mim, assim. A gente passou um semestre estudando tomada de decisão em cena. Então a ideia era, você tem o roteiro do que vai acontecer na peça, né? Você sabe o que que o personagem vai fazer. Só que você tem que decidir ali na hora, e você decide pelos motivos que o personagem decide. Então você tem que entender a história dele até o ponto de falar: ah, por isso, diante dessa situação, é essa decisão que ele quis tomar, porque ele acredita nisso, naquilo, naquilo outro. E eu fiquei com isso assim, né? A tomada de decisão, e veio a correria, e veio a vida, e me atropelou de muitas formas. E acho que por muito tempo isso ficou bem lá no fundo da mente, assim, e do coração, assim, sabe? Sem prestar muita atenção nisso.
E recentemente, até foi por isso que a gente está gravando hoje, a gente voltou a se conversar. Uhum. Eu tive no relançamento da revista Bravo, e foi um evento muito bonito. A Bravo agora, que é da Editora Abril, está sendo lançada no formato digital. É uma dupla de Laíses, a Laís Previlheri e a Laís Franklin, que Então, estão à frente desse projeto. Elas estavam lá muito emocionadas contando, até que uma delas falou sobre como elas tinham chegado ali no dia do evento, é, percebendo que a gente tem que falar em voz alta o que a gente deseja. E eu uhum. fiquei impactada por isso, e muitas pessoas ficaram também. Eu recebi algumas mensagens, e uma delas foi a sua, Marcela, sobre esse ímpeto, né, de falar eu quero, e você agora lembrando desse espaço, né, que você abriu, você falou, ó, eu decidi, eu tomei essa decisão, eu quero que isso seja assim, então eu vou fazer esses movimentos. E a gente tem que dizer em voz alta para a gente mesmo, né? Uhum. E às vezes a gente não diz. É, Como, não. como tem sido bancar assim as suas próprias decisões e o que você quer e o que você tem tido vontade e que às vezes pode não ser útil, como você falou, mas às vezes é só a vontade que a gente tem, e a coragem, eu acho, talvez, de dizer isso em voz alta. Nossa, assim, eu fiquei bem mexida com essa frase mesmo, e por vários motivos, assim. Acho, acho que tem um primeiro ponto que é verbalizar um desejo, ainda que ele não tenha muita forma, né? Então, que é muito difícil. Então, eu quero, eu preciso, assim, para mim às vezes vem quase como uma necessidade, um instinto de sobrevivência, né? Eu preciso abrir espaço na minha vida para escrita. Não é, eu não sei ainda se é um livro, não fiz, preciso abrir espaço na minha vida para um projeto de poesia visual, onde palavras cruzadas não origem a verbetes que, olha, são visualmente interessantes e vão. Não, não é isso. Você não sabe o que você vai encontrar. Abrir um espaço para uma pista, para uma coisa, né, que vai te levar para um outro lugar, que vai te levar para um outro lugar, às vezes você tem um instinto. Então, esse desejo, validar esse desejo que não tem forma, que não tem uma utilidade muito clara, que não é validado pelos outros, às vezes, é super importante, é muito difícil. E, e eu acho que tem um primeiro passo grande, assim, né, de falar isso. E aí tem um segundo passo que é de sustentação, que é difícil também. E então, recentemente eu comecei uma pós-graduação em escrita de ficção. E é um processo longo, de 2 anos. Então, de novo, eu cheguei nesse lugar que eu entendi que eu queria aprofundar a minha relação com a escrita. E aí eu, cara, que loucura, eu vou ficar 2 anos aqui tentando escrever um livro. Pode ser que eu não consiga. Se eu conseguir, pode ser que eu não publique. Se eu publicar, pode ser que não seja lido. Então, assim, não dá para o compromisso tá muito no resultado final, né? O compromisso tem que estar um pouco na busca. E sustentar esse estado de busca numa sociedade que é tão imediatista, que te cobra tanto pelos resultados, é muito difícil também. Só que aí tem a parte que é legal, né? Porque não é só difícil, que é o que faz com que eu me sinta viva e eu sinta o sangue pulsando nas minhas veias, assim. Então, é difícil pra caramba, assim, até hoje, assim, acho que os meus amigos não entendem direito o que eu faço, minha mãe, meu pai, enfim, tem sempre essa crise, né? Só que, cara, quando eu tô aqui, minha mesa, falando com você, minha mesa aqui tá uma zona com papel, caneta, lápis e tal. Quando eu tô aqui, putz, eu me sinto, tipo, é difícil de explicar, eu me sinto acordada, desperta, viva, permeável, né? E a vida atravessando mesmo, assim. E aí é por isso que eu faço. Então aí é difícil mesmo, assim.
Então, assumir um desejo, sustentar um desejo, mas aí quando a gente está conectado com o processo, e não é todo dia, eu não vou romantizar também, falando que é todo dia lindo, mas quando a gente tá, putz, quando a gente está vivendo a vida dentro das nossas regras, né, das coisas que a gente quer e criou pra gente, a sensação de estar vivendo é muito boa. Então, vale, assim. É muito doido, me veio de novo, assim, um livro que eu li tem 20 para 25 anos, talvez, e nunca li de novo, devia ler de novo, que é Cartas a um Jovem Poeta. E eu Que lembro legal. dessa sensação de, cara, faz, porque é isso que você precisa fazer. E eu acho que essa sensação de vivacidade que você conta, ainda que ela não seja constante, né? Ainda que ela tenha altos e baixos, e ainda que a gente se perca nos nossos próprios pensamentos, né? Tô falando muito de mim aqui. A gente é isso, assim, mesmo com muita paixão e muito brilho nos olhos para fazer as coisas, às vezes a gente se perde. Mas se você tem esse pulso, né, pela arte, pela criação, ou pela vida, ou por qualquer coisa que você queira fazer, vale a pena fazer. Sim. Agora, não. A gente, como você falou, vive muito focada no resultado, muito focado num lá na frente, que não tem como saber mesmo. Recentemente, foi na última semana aqui no Jornada da Calma, é, a Larissa falou sobre cada pessoa que aparece no nosso caminho ser meio que uma peça de um quebra-cabeça, assim, sabe? Que vem e te conta uma mensagem e ela conta, olha, eu sou essa peça que Aham. te ajuda na sua lembrança do que você veio fazer aqui. E eu achei curioso que, por coincidência ou não, não sei quais são as forças que regem aqui o Jornada da Calma, mas numa semana a gente falou de quebra-cabeça e nessa semana a gente tem, em outras palavras, que ele usa esse formato da palavra cruzada. E eu queria Uhum. te ouvir falar um pouco sobre ele. Você já comentou rapidamente que não foi pensado exatamente, mas queria, enfim, saber como a gente chega, né, no emboscada. Então, o que que é uma emboscada numa palavra cruzada na Marcela? É flerte. Ou o que que é um navegante, um marinheiro? É um sábio. Então, como você chegou nesse formato visual também da palavra cruzada que traz essa ideia de jogo, né? Que talvez lembra que a gente devia rir um pouco mais dessa história toda que a gente está vivendo, né? Não sei. É. Nossa, é assim, tem muito acaso nessa história, como todas as boas histórias, né? Mas a história do Em Outras Palavras é mais ou menos assim. Então, eu estava nesse período que eu comentei aqui, que eu falei, eu vou abrir mais espaço para mim na minha vida para o texto e para explorar essa relação com mais liberdade. E aí, naturalmente, quando a gente faz essa mudança de foco, acho que a gente fica mais atento, né? O olhar fica mais atento às coisas que chamam a atenção e tal. E eu tava no Instagram, flanando, e aí eu encontrei uma frase, linda frase, que é o uso total da palavra para todos, não para que todos sejam artistas, mas para que ninguém seja escravo. Eu falei, nossa, o uso total da palavra. Eu não preciso ser artista, eu só preciso ser livre. Enfim, falou comigo em muitas camadas. E aí eu falei, vou atrás de entender de onde vem essa palavra, de onde vem essa frase. E ela vinha de um livro que se chama Gramática da Fantasia, de um pedagogo italiano, que é o Gianni Rodari. E nesse livro, o que o Rodari faz é compilar uma série de exercícios que ele fazia em sala de aula com crianças de 7, 8 anos, com o intuito de desenvolver o que ele chama de uma gramática fantástica. Então, ele fala que se a gente quer transformar o mundo, a gente precisa ter uma relação com as palavras que não seja só lógica, que seja também fantástica, que seja capaz de imaginar, de fabular, criar.
E um dos exercícios que o Rodari propõe se chama Binômios Fantásticos, que é basicamente combinar duas palavras distintas, de universos distintos, tipo peixe, porta, macaco e cadeira, e a partir dessa combinação inusitada começar a criar histórias. E aí eu falei, nossa, que interessante pensar num mundo que é muito binário, certo e errado, bom, mal, adequado e inadequado, sucesso, fracasso, né? Pensar na subversão de um mundo binário com palavras, né? E aí pronto, aí não dá mais para explicar muito, assim. Porque aí eu comecei a brincar com essa noção, né, de binômios e subversão dos binômios. E aí eu tinha uma revista de palavras cruzadas em casa, perdida. E aí eu falei, nossa, uma palavra cruzada é um binômio, né? Tem um enunciado e uma resposta. Só que aí se eu subverto, se eu transformo esse binômio lógico da palavra cruzada num binômio fantástico, aí pronto. Aí eu criei esse dispositivo e é muito divertido. Então eu faço ele há 4 anos porque é muito divertido. Eu ia te perguntar que depois o livro foi publicado pela Bebel Books, que inclusive Aham. quando me mandou, escreveu uma cartinha muito bonita falando que o brilho e a poesia são para abrir a cabeça e acalmar o coração em meio ao caos. E eu falei, nossa, é verdade. Abre a cabeça, acalma o coração, mas eu gostei de juntar o brilho com a poesia, né? Que talvez seja isso, um binômio de palavras que não necessariamente a gente junta. Mas depois do livro publicado, às vezes a gente, enfim, também outras coisas vão surgindo, outros projetos vão surgindo. Eu tinha essa curiosidade, se você continua fazendo as palavras cruzadas com outras palavras e outros momentos, se é uma. E se você fazia palavras cruzadas, não, antes, só tinha a Não, revista lá parada. eu só tinha revista lá parada. É muito engraçado porque muita gente se conecta com o projeto porque tem uma memória afetiva com palavras cruzadas. Eu acho isso lindo. Não foi o meu caso, assim. Eu tinha uma revista que estava justamente parada porque eu não fazia. E aí foi assim que começou. Hoje eu faço muito menos do que eu fazia antes, assim, eu acho que naturalmente minha atenção, minha sensibilidade foi se desviando para outros lugares. Eu acho que o livro me deu uma sensação de consolidação também, assim, do projeto. E aí hoje eu fazia quase todo dia, né? Então hoje eu já faço bem menos, só que ainda é muito divertido quando eu faço, assim. E o que eu tenho descoberto também é que eu sinto um prazer enorme de ver outras pessoas fazendo. Então, tem rolado, às vezes, ministrar algumas oficinas, ou no lançamento, oferecer essa possibilidade de fazer atividade para as pessoas e tal. E aí ver esse movimento do dispositivo chegando em outras mãos e outras pessoas se divertindo e descobrindo como é simples, né, exercitar uma imaginação poética me alegra muito, assim. Que demais, que demais. Marcela, estamos chegando no fim do Jornada da Calma, passou muito rápido, meu Deus, mas eu Imagina. queria aproveitar, já que a gente está aqui falando e tendo o privilégio de ser ouvida aqui, eu acho isso incrível que as pessoas apertem o play para ouvir a Jornada da Calma e fiquem. Eu fico muito grata sempre de ser ouvida por cada um dos companheiros de jornada que estão aqui com a gente. Então, aproveitando esse espaço de fala, e então estamos em voz alta, te perguntar sobre o seu próximo desejo, o seu desejo atual. Acho que não precisa ser um projeto, eu tenho que fazer, não é no LinkedIn. A gente está aqui pensando o que tem chamado a sua atenção, o que está vivo e o que você deseja que próxima vez que a gente conversar, você fala, sabe aquilo lá? Dei um passinho para isso. Ai, nossa, eu acho que hoje
Tô pensando, né? Porque Tem que pensar, não tem desejo em problema. voz alta é coisa séria. A gente falou aqui é importante. Eu acho que meu grande desejo hoje é conseguir sustentar processos criativos assim que exijam mais tempo. E por tempo, os longos processos de criação da literatura, assim, não é que eu não acho que tem muita regra dentro desse território. Tem gente que escreve muito rápido, tem gente que escreve mais devagar, tem gente que precisa de um mês, tem gente que precisa de 10 anos. Para cada projeto também eu acho que tem uma realidade. Mas eu volto um pouco para aquela noção do começo, que é do começo, do meu começo, né, lá em 2019, que é o que vai acontecer se eu der mais espaço para as palavras, né? E aí acho que hoje a minha pergunta é o que será que vai acontecer se eu der mais tempo para as palavras? Sustentar isso pelo tempo que for necessário. 2, 3 anos, não sei. Encontrar nessa busca diária o prazer que eu preciso para manter essa busca para o resto da vida. Então, esse estado constante, né? Então, assim, acho que queria isso, assim, queria conseguir sustentar isso por mais tempo. Nossa, isso exige tanta coisa, gente. Que, enfim, capacidade de se automotivar, de ter disciplina, de ter constância, mais do que qualquer coisa, continuidade, enfim, muitas coisas. Então, eu espero conseguir fazer isso. Que desejo lindo, Marcela. Eu desejo junto. E eu acho que isso, talvez as palavras cruzadas e os quebra-cabeças e todos os jogos que a gente brincou na vida, todo esse universo fantástico tenha nos contado que quando a gente faz junto, ganha uma força que de repente a gente chega. Queria te agradecer demais pela sua generosidade, pelas suas decisões que te trouxeram até aqui. E dizer que a gente segue juntas. Obrigada. Obrigada a você, Helena. Muito, muito, muito feliz de estar aqui com esse convite. Acho que falar de calma nesse mundo é uma necessidade muito latente. Então, só queria te agradecer muito por fazer parte disso. Obrigada, Marcela, e obrigada a você que nos ouviu hoje aqui no Jornada da Calma. O que você quer? O que você está desejando? Conta pra gente, a gente quer ouvir. Vamos ser ouvidos também para os desejos em voz alta de todas as pessoas. Obrigada pela confiança, obrigada pela abertura, e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau!